Muito boa tarde, meus amores. Estamos começando mais uma live e a live de hoje promete, porque é de assunto que é de extrema importância para quem é lojista. Então você vai acompanhar aqui hoje, vou até colocar aqui já para vocês. A live hoje sobre mentalidade da lojista cristã. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês e fixar para vocês não se perderem depois. Live sobre a mentalidade da lojista cristã. Aproveita, já chama suas amigas aí, coloca aí no aviãozinho, já chama o pessoal para assistir essa live, que tem um conteúdo muito bacana para vocês assistirem aqui hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pronto. Estão conseguindo me ouvir bem? Se sim, bora começar. Então, com esse tema, né, da mentalidade da lojista cristã, a gente vai falar hoje o quanto isso é importante. Se nós somos iguais, se a nossa mentalidade pode ser iguais a das outras lojistas, iguais das outras pessoas, quais são os nossos diferenciais e qual é a nossa certeza. Vamos começar? Eu quero, primeiramente, para a gente começar a elucidar tudo isso aqui que a gente vai falar hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma palavrinha que tá muito na moda hoje em dia, que é mindset. Quem aí já ouviu falar de mindset? Vocês sabem o que é mindset? O mindset é um termo que ele surgiu, ele é um termo em inglês, e ele é nada mais nada menos do que o conjunto de crenças, atitudes e pensamentos que você tem em relação a si mesma e ao mundo ao seu redor, de acordo com as coisas, de acordo com o que as coisas vão acontecendo. Então, a mentalidade, a sua forma de agir, ela pode ter dois modos, tá? Já vou falar daqui a pouco desses dois modos para vocês entenderem como é que funciona. Mas tudo ao seu redor, ele é pautado pelo seu mindset, pela sua forma de reagir, pela sua forma de fazer as coisas. Tem gente que cresce com isso, tem gente que é ensinado desde criança, tem gente que muda por algum motivo ou outro o mindset de acordo com o decorrer da vida. E existem dois tipos de mindset que as pessoas podem ter, tá? Inclusive, quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem um livro que ele é excepcional. Ele chama Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. E ele é da Carol Dweck. Ele vai falar muito sobre mindset, dá muitos exemplos, fala de muitas histórias dentro desse livro. E ele é riquíssimo para você conseguir entender como a sua cabeça funciona, o como você tá agindo de acordo com as dificuldades que vão aparecendo, tá? Então, voltando lá ao mindset, existem dois tipos de mindset que as pessoas podem ter. Existe o mindset fixo e existe o mindset de crescimento. Então, conforme eu for falando de algumas características de algum deles, tenta se apropriar de algum deles, tenta enxergar, fazer uma autoanálise para você tentar descobrir qual é o mindset que ele é mais presente na sua vida, porque isso vai fazer diferença depois, tá bom? Então, no mindset fixo, as pessoas tendem a acreditar muito nas suas próprias habilidades, na sua própria inteligência, no seu próprio talento. Então, gente, vocês já vão me perdoar que eu tô muito gripada. E aí pode ser que eu tussa algumas vezes, tá bom? Então vamos lá.
Mindset fixo, a pessoa acredita nas suas próprias habilidades, na sua inteligência, nos seus talentos, tá? Ela acredita que quanto mais habilidades que você nasce com ela, que nem aquela história, né? Ah, vendedor nasce vendedor. Ah, que é administrador nasce administrador. Acredita que as habilidades, elas não são adquiridas com o tempo, com o conhecimento. As pessoas nascem com elas. E não é bem assim que a banda toca, tá? Deixa eu tomar uma água que tá feio o negócio. As pessoas com mindset fixo, elas podem muitas vezes evitar desafios. Então, elas têm muito medo de falhar, muito medo de errar. Quem aí nunca teve medo de errar na vida? Todo mundo tem medo de errar em alguma coisa. Mas quem tem um mindset fixo, ele acha que ele precisa ser perfeito o tempo inteiro. Que se ele falhar ou se ele não atender às expectativas das pessoas, de algum modo ele vai desagradar. Isso não é bom. Então, as pessoas com esse tipo de mindset fixo, elas tendem muito ao perfeccionismo. Elas tendem muito a tentar criar uma capa, sabe? De perfeição e tentam fazer tudo muito certinho, e isso trava essas pessoas, tá bom? Quando a gente busca demais o perfeccionismo, quando a gente busca demais fazer uma coisa sem falha, que é quase impossível, a gente fica travado no sentido de que ninguém consegue fazer nada 100% perfeito. Ninguém consegue fazer alguma coisa que não falhe em algum ponto qualquer que seja. E aí, quando você tem esse tipo de mindset fixo, você fica pensando, nossa, eu não posso fazer tal coisa, porque se eu falhar, as pessoas vão me enxergar de uma outra forma, entende? Então, mindset fixo acredita muito nas suas próprias habilidades, na sua própria inteligência, acredita que os talentos nascem com as pessoas, tá bom? Evita desafios por medo de fracassar. E muitas vezes elas acreditam que não tem a capacidade de aprender e de crescer com as experiências que acontecem no dia a dia, tá? Agora eu vou falar do mindset de crescimento. Falei do primeiro tipo de mindset, agora segundo tipo de mindset, que é o de crescimento. Ele é exatamente o oposto do mindset fixo. Então, o mindset de crescimento, ele é caracterizado pela crença de que cada uma das coisas que você passa na sua vida, cada uma das experiências que você tem, elas podem te agregar alguma coisa. Elas servem para que você crie uma nova habilidade, para que você tenha um novo conhecimento, para que você aplique uma coisa diferente, diferente porque você aprendeu uma coisa diferente, entende? A inteligência e o talento para mindsets fixos, elas são adquiridas e aumentadas de acordo com o tempo, tá? No mindset, no mindset de crescimento. No mindset fixo, não. Você nasce com a inteligência, você nasce com a habilidade e não pode mudar ela durante a vida. No mindset de crescimento, ao contrário, você adquire inteligência, adquire talento com esforço ao longo do tempo, tá? É uma pessoa que pratica o desenvolvimento contínuo. Então, ela sempre tá buscando por coisas novas, ela sempre tá buscando por novos conhecimentos, ela sempre tá buscando uma maneira nova de fazer as coisas, tá? Elas veem muitas vezes desafios como oportunidades de crescer, oportunidades de fazer diferente, como oportunidades de aprender algo novo. Esse tipo de mindset de crescimento é algo que, por exemplo, pessoas de mindset fixo
tem uma dificuldade gigantesca de fazer, de desenvolver coisas novas, tá? Pessoas também de mindset de crescimento, elas têm mais predisposição para assumir riscos. Então você, que é lojista, que tá me ouvindo aí agora, qual tipo de mindset que você se identificou mais? Com um mindset fixo ou com um mindset de crescimento? Ai, Gabi, mas o que é que isso tem a ver com a minha loja? Tem tudo, tá? Você já vai entender, eu já vou chegar lá. O mindset, ele é uma parte fundamental do desenvolvimento profissional da gente. Se a gente acredita que a gente não pode se desenvolver, que a gente não pode crescer, que a gente nasce com algumas habilidades e que não importa o que a gente faça, as coisas não vão mudar, porque eu não nasci com aquela habilidade, automaticamente eu coloco na minha cabeça, por mais que não seja verdade, eu coloco na minha cabeça que de repente aquilo não é pra mim, que eu não tenho talento para aquilo, mas talento, ele você consegue manipular o talento, você consegue adquirir talento de tanta repetição em algo que você faz, você passa a ser bom naquilo. Então, quando você aprende a fazer conta de matemática na escola, por exemplo, as primeiras contas que você faz, sai aquela coisa assim maravilhosa, mas a repetição faz com que você seja muito bom naquilo que você tá fazendo, tá bom? Vou contar aqui pra vocês, de uma forma bem breve, uma historinha de 2 irmãos que decidiram que eles iam empreender. E a gente sabe que esse mundo do empreendedorismo exige muito da pessoa e exige muito do mindset. Por isso que eu quero sempre bater aqui muito em cima dessa tecla com vocês, porque hoje, com os meus anos de experiência, eu acredito que é uma das coisas que as pessoas menos desenvolvem e uma das questões que mais levam empresas a fechar. Então, olha a importância disso. Existiam lá 2 irmãos, vou colocar o nome deles aqui de Maria e de José, e eles compartilhavam o sonho de se tornarem empresários, né, de terem as suas lojas, de empreender, né? E aí, João, ele tinha o mindset fixo. Então, vocês já sabem o que é mindset fixo. E desde pequeno ele acreditava que as suas habilidades eram muito boas, que ele era muito inteligente, que o sucesso vinha pela sorte ou pelo talento. Ele acreditava que, por exemplo, vendas não precisava ter um curso, porque ele era muito bom de lábio, então ele ia saber vender tudo aquilo que ele precisava. Só que João, quando ele enfrentava os desafios da vida, né, ele rapidamente desistia. Qualquer coisinha que acontecia, ele falava, ai não, isso não é pra mim. Ai não, eu não tenho capacidade suficiente para poder tocar um negócio desse. Ai, será que eu tô fazendo certo? Acho melhor eu desistir. Ele evitava de várias formas assumir riscos e ele tentava controlar ao máximo os resultados que ele tinha. E, por outro lado, Maria, que era a irmã dele, ela tem um mindset de crescimento. E ela acreditava muito que as suas habilidades e o seu conhecimento, eles poderiam ser cada vez mais aprimorados, que eles poderiam crescer cada dia mais, né? Maria encarava os desafios assim com força de vontade, com otimismo, falando, não, tá difícil, mas eu vou continuar, sabe? Ela via os seus fracassos ali, as coisas que aconteciam como parte de um processo de crescimento que ela estava vivendo.
E mesmo quando ela via as coisas acontecendo que não estavam muito legais, ela se forçava ao ponto de que ela tinha que se tornar bem sucedida. Ela sabia que com conhecimento, que com um esforço, ela iria alcançar o que ela tanto almejava, que era o sucesso profissional. E ela estava determinada a prosperar na vida dela com aquilo. E aí, o João e Maria, ambos, né? Falei José, né? Mas é João, gente. João e Maria, ambos, eles enfrentaram muitos desafios com a abertura da loja. E João, o que ele fez? Viu os desafios acontecendo, viu as coisas não dando tão certo como ele achou que iria dar, e ele desistiu porque ele pensou que aquele negócio não era para ele. Maria não, ela aprendeu com seus erros, ela buscou melhorar, ela foi estudar, ela se aprofundou em tudo aquilo que ela precisava, e tudo isso para melhorar o negócio dela. Dia após dia, ela tentava melhorar o negócio dela cada vez mais. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil quando você olha e fala, ah, isso não é pra mim. É muito mais fácil você colocar a culpa no talento do que você realmente correr atrás daquilo que você quer. É muito mais fácil e é muito menos trabalhoso, eu diria, entende? Quando você realmente quer alguma coisa, que você tá decidida a fazer o seu negócio dar certo, ninguém te para. Nada do que aconteça, seja externo ou interno, pode parar você que quer fazer a sua loja dar certo. Então, o seu mindset, ele precisa sempre ser de crescimento. O seu mindset, ele precisa estar ligado intimamente ao que você quer, entende? Então, para que você consiga todos os dias acordar da sua cama e ir trabalhar com essa garra, com essa determinação, você precisa saber o que você quer. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa entender qual é o seu rumo, entende? Sem rumo, muito dificilmente você vai conseguir manter o seu mindset ali sempre firme, sempre falando, não, mesmo que não esteja legal, eu vou continuar, porque eu quero muito que isso dê certo, entende? Procurar um emprego estável, assim como o João fez aqui na nossa historinha, ele fechou a loja, procurou um emprego estável, isso é muito mais fácil, porque todo dia 5, todo dia 20 o dinheiro vai lá e cai na sua conta. E quando você empreende? E quando você é dona do teu próprio negócio? E quando você tem que pagar as suas próprias contas? Aí a realidade é diferente, entende? Aí é você que precisa fazer por você mesmo. Então mantenha sempre o seu mindset como um mindset de crescimento. Sempre busque na situação que você estiver vivendo, seja ela qual for, busque perguntar para si mesmo: o que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que isso está me valendo? O que é que eu vou aplicar de diferente a partir desse novo conhecimento que eu tive? Não é conhecimento de abrir livro, às vezes é conhecimento, gente, de ralar, sabe? De levar paulada na cabeça, de levar rasteira, puxão de tapete. Então, tudo que a gente vive tem que colaborar para que a gente aprenda uma coisa diferente e aplique uma coisa diferente no nosso negócio todo santo dia, tá? Terminando aqui de falar complementando essa ideia de mindset, uma coisa que todo empreendedor precisa ter é
mente aberta para inovação. Se você acha que tá sempre tudo perfeito, que nunca precisa melhorar nada, que tudo aquilo que você fez de começo, que funcionou, vai continuar funcionando pelos próximos anos, eu sinto muito por você, porque o seu negócio ele já está fadado ao fracasso. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo faz que você faz as mesmas coisas? Quanto tempo faz que você tem os mesmos resultados? Quanto tempo faz que você, de repente, não vê cor de dinheiro no seu negócio? Ou que você ganha a mesma coisa? Quanto tempo faz que você está fazendo sempre a mesma rotina? Quem não faz coisas diferentes não tem resultados diferentes. Isso é básico, tá? Você nunca pode achar que você não pode fazer nada. O meu negócio ele já tá muito difícil, eu não posso fazer nada, eu já fiz tudo que podia, não tem mais jeito, ou senão, vai ficar nisso mesmo, vou continuar nessa realidade mesmo. Nada pode ser feito. Num mundo de possibilidades que a gente vive, num mundo de tantas coisas diferentes, tantas ideias diferentes que a gente pode ter aqui, inclusive na internet, uma pessoa que fala que nada pode ser feito, gente, como é que toca um negócio pra frente? Quantas vezes você já falou isso pra você mesmo? Não tem nada que eu possa fazer. E aí, puxando pra realidade do lojista, quantos lojistas você não já viu com a barriga encostada no balcão, esperando o cliente vir até a loja, falando, eu tô aqui, batendo meu ponto, digamos assim, né, como se o lojista tivesse ponto, né, como se dono de loja tivesse ponto. Eu tô aqui todos os dias tentando fazer o máximo pela minha loja, mas tá lá, com a barriga encostada no balcão, esperando gente entrar na loja, pedindo a Deus socorro, falando, Senhor, tem conta para pagar hoje, e não faz exatamente nada, não faz uma ação, não faz uma promoção que não é especificamente sobre baixar preço, promoção, tá, gente? Tirem isso da cabeça. E fala, hoje o dia foi muito ruim e eu não pude fazer nada para melhorar. Entende como é minhoca na cabeça isso? Não é 100% real? Então, mindset e minhoca na cabeça, elas andam assim, ó. Quanto mais minhoca que você coloca na sua cabeça de coisas que você não pode fazer, de coisas que não estão na sua mão, de coisas que não podem mudar, mais difícil fica tocar um negócio que realmente flua, tá bom? Você sempre precisa esgotar as suas possibilidades em tudo o que você for fazer, se caso não der certo, de primeira, de segunda, de terceira, tá? Existe uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: onde tem pouco dinheiro, não sei se é a sua realidade ou não, mas onde tem pouco dinheiro, precisa ter muita ação. Então não adianta reclamar de que as vendas não estão boas, não adianta reclamar de que o comércio está fraco, não adianta reclamar. O que adianta é agir, aprender, ter mindset, né? Aprender com aquilo que eu tô vivendo, ver o que as pessoas que estão se destacando no mercado estão fazendo e tentar modelar aquilo. Não é copiar, tá, gente? É modelar. Poxa, aquela ação deu muito certo, vou tentar fazer uma que seja parecida ou que tenha a mesma estrutura, entendem? Sempre tentar fazer coisas novas, ter ideias novas, procura no Google. Gente, o Google tem ideias assim excepcionais para você fazer de promoção, de nome de alguma coisa, de conteúdo. Gente, o Google e o ChatGPT, assim, eles são infindáveis para esses tipos de coisa, sabe? Quem sempre faz as mesmas coisas
tem os mesmos resultados sempre. Eu vou repetir muito essa frase para vocês. Quem sempre faz as mesmas coisas sempre tem os mesmos resultados. Você tá feliz com o resultado que você tem hoje? Você tá feliz com a maneira que você tá tocando o seu negócio hoje? Você tá feliz com o jeito que as coisas estão fluindo dentro da tua loja, dentro do teu negócio, na sua vida? Ah, não tô feliz com tal coisa. Coloca num papel e faz um plano de ação diferente de tudo que você já fez. Fala, olha, eu vou fazer isso, vou fazer assado, preciso delegar isso para fulano, preciso pedir isso para ciclano. Faz diferente de alguma forma, tá bom? Tomar uma aguinha pra gente continuar. Sabedoras de que nós precisamos sempre ter um foco no nosso crescimento pessoal, profissional. Tendo um mindset de crescimento, a gente precisa buscar desenvolvimento. Desenvolvimento como? Ah, pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser um aprimoramento, pode ser uma live, pode ser um canal de alguém do seu ramo. Quando você decide se aprimorar, as coisas elas começam a fluir muito melhor, porque a sua mente se expande. Porque você começa a enxergar novas perspectivas para o seu negócio. Gente, eu tô desse jeito. Fim de semana a gente foi para um acampamento de carnaval da minha igreja. Todo mundo lá, a gente dormiu em barraca. E eu tenho uma rinite brava, assim, mas muito da brava. E aí a gente montou a barraca. E, na verdade, a gente montou a barraca, assim, uma semana antes, na minha casa. Porque tinha que sair o cheiro da barraca, né, pra eu conseguir dormir dentro. Montamos, mas mesmo assim, primeiro dia que eu cheguei e fui dormir na barraca, gente, ó, caos total. Daí já me congestionou inteira, daí o resultado é a situação que estou hoje. Tossindo, toda congestionada, enfim. Mas vamos que vamos. Então, aprendemos sobre... Vamos dar uma recapitulada aqui antes da gente continuar. Aprendemos sobre mindset, sobre o que é mindset, que é um conjunto de ações que você vai tomar de acordo com o que você tem de crença na sua vida. A gente tem um mindset fixo, tem um mindset de crescimento, que a gente já falou um pouquinho sobre eles. A gente falou aqui sobre manter sempre com o mindset de crescimento, que é o ideal, tá? A gente precisa tentar sempre manter a mente aberta para inovação. E com o mindset fixo, com o mindset de crescimento, a gente precisa ter foco no crescimento pessoal. E aí a gente estava falando um pouquinho aqui sobre esse desenvolvimento, como é que a gente faz, né? Nesse desenvolvimento pessoal, profissional. Então, a gente se desenvolve como? Você sabe agora que você tem um mindset que você precisa se desenvolver a todo momento, certo? Você já adquiriu esse mindset, acreditamos nós que você tá aí focado, engajado, entendendo que quando você fala pra você mesmo, eu não posso, eu não sou capaz, é minhoca na sua cabeça. Você tem que mudar esse mindset, você tem que tirar isso daí de dentro de você e passar a agir e pensar de forma diferente, tá? Pensar com uma forma de que todo conhecimento ele é adquirível, de que todo talento nato ele não existe, que talento ele nada mais é do que a soma de esforços continuados para que a pessoa tenha um resultado, tá? E que você também pode ter essa soma de esforços. E aí o desenvolvimento profissional ele passa por um crivo. Então você precisa ter cursos, aprimoramento, conhecimento, live. Você precisa buscar em canais confiáveis
o como você pode crescer, o como você pode desenvolver a sua loja, desenvolver o seu negócio, né? Outra coisa que é muito importante no mindset de crescimento que você vai desenvolver a partir de agora é o desenvolvimento emocional. Então, a gente tem o desenvolvimento profissional que você vai adquirir através de curso e através de várias coisas que você vai fazer. E o desenvolvimento emocional, ele é um tempo de meditação que você precisa ter com você mesmo. Você precisa entender um pouquinho mais, se permitir sentir um pouco mais das emoções que você tem no seu dia a dia. A gente sabe que o comércio, ele é assim, ó, ele é uma montanha russa, né? Tem meses que tá muito bom, tem meses que, meu Senhor, socorro. Então, você precisa saber lidar com as suas emoções também, para que você não meta os pés pelas mãos toda hora, para que você não se descontrole e tome decisões ruins. Então, por exemplo, vou contar aqui uma historinha minha, tá? Era alguma coisa que acontecia comigo e que eu só consegui entender o que era melhor, entender quão profundo era isso, quando eu parei para olhar para dentro de mim. Isso também é mindset, tá? Então, por exemplo, há uns anos atrás, quando eu abri a minha loja, eu tinha loja física somente, né? E eu tinha vontade de ir para online, eu tinha vontade de vender online, mas eu não fazia. Eu simplesmente não fazia. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu tinha certeza pro lugar onde eu queria chegar. Eu sabia o que eu queria fazer de verdade. Eu sempre quis ter uma loja grande no online. E aí eu parei para pensar, por que eu deixava isso sempre para depois? Eu investia muito ali na loja física, mas eu sempre deixava o online para depois. E aí eu fui ver dentro de mim quais que eram as coisas que eu falava para mim mesmo sobre isso, sabe? Então, eu já ouvi falando que e-commerce é muito difícil, eu já ouvi falando que você tem que gastar muito dinheiro para você vender no online, eu já ouvi falando várias coisas negativas sobre o online. E eu coloquei aquilo dentro de mim. E eu tinha medo de empreender no online. Eu tinha muito medo daquilo dar errado. Eu tinha muito medo de jogar dinheiro fora, porque quando a gente empreende, a gente precisa lidar com o nosso medo o tempo inteiro. Então, naquele momento, olha como o nosso mindset muda, tá? De acordo com o jogo que a gente tá jogando. Naquele momento, para desenvolver uma loja online, por exemplo, eu coloquei na minha cabeça um mindset fixo. Eu, a partir da opinião de outras pessoas, eu nunca tinha feito, olha que absurdo. A partir da opinião de outras pessoas, que eu não sei nem se já tinham feito alguma vez aquilo na vida, eu passei a ter medo daquilo. Eu passei a entender que aquilo era difícil, que não era pra mim, que eu precisava ficar só com loja física mesmo. E aí, quando eu parei pra desenvolver essa emoção, eu falei, nossa, eu preciso entender o que é que eu tô sentindo de verdade. E eu vi que era medo. E aí eu falei, não, eu preciso passar por cima disso, preciso vender no online, eu preciso ter essa experiência, eu preciso aprender com isso, saber o que é, se é difícil de verdade ou não, se dá dinheiro ou não, se é muito caro ou não. E aí eu fui lá com a cara e com a coragem, literalmente, porque grana não se tinha naquele momento. Fui com a cara e com a coragem, coloquei lá as minhas coisas para vender e deu certo. Eu comecei a vender. Foi um dos meios que eu dupliquei o faturamento da minha loja naquele momento. Então, muitas vezes essa questão de mindset e a questão emocional faz com que a gente trave o crescimento da nossa loja. Olha que maluco isso. Pode ser que você tenha todo o conhecimento do mundo. Pode ser que você
aplique e faça muitas coisas acontecerem. Mas se você não desenvolve o seu mindset, muito provavelmente a sua loja também não vai se desenvolver. Então olha como uma coisa se liga na outra. Lembra que eu falei lá no comecinho? Calma, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com tudo isso daqui ainda, né? Então é isso. Com o desenvolvimento correto do seu mindset, com a visão correta do que você precisa ter das coisas, sua loja muito provavelmente vai assumir mais riscos, você vai assumir mais riscos e você vai aprender com cada acerto e cada erro que você for fazendo dentro do caminho. Às vezes a gente olha para a vida das pessoas, olha para uma lojista de sucesso, olha para uma loja gigantesca que tenha 300 funcionários trabalhando dentro da loja, só que a gente está olhando a página 50 da história daquela pessoa. A gente está lá na página 2 querendo viver aquilo. A gente se compara, entende? Isso é mindset. Comparação é colocar o nosso mindset em um lugar, colocar o nosso pensamento em um lugar onde as pessoas já passaram, mas a gente quer encurtar o caminho, quer chegar lá para ontem. Entende? Então, o que é importante a gente poder ter pra gente? Perguntas que a gente precisa ter pra gente. O que eu tô aprendendo com o que eu tô passando? Como que eu tô desenvolvendo, né? Com essa dificuldade ou com essa oportunidade que eu tô tendo aqui na minha mão nesse momento no meu negócio. Como é que anda a minha autoconfiança? Como é que eu tô apostando as minhas fichas? Eu tô tomando muito risco? Não tô tomando muito risco? Entende? Como que você tem lidado com a pressão e com o estresse do dia a dia? Essa é uma pergunta extremamente importante. Como é que você, uma pessoa de mindset de crescimento a partir de agora, vai lidar com a pressão e com o estresse do dia a dia? Tem uma pessoa um gestor de uma empresa que eu trabalhava, deu um exemplo que eu nunca mais esqueci sobre resiliência. E ele falou assim: você sabe o que é resiliência? Resiliência é você não ser, por exemplo, como um poste. Um poste, se você tentar dobrar ele de alguma forma, ele quebra. Ele parte no meio, porque ele é rígido, ele não muda, ele fica aquele negócio assim, sempre do mesmo jeito. Agora, quem é resiliente, ela é uma pessoa que ela é como um bambu. O bambu, você torce, e ele dificilmente quebra. Então, pode bater o vento, pode acontecer uma pressão muito forte, pode acontecer o que for. Dificilmente um bambu racha no meio, dificilmente ele quebra. Então, quanto mais maleável você for com as coisas que estiverem acontecendo no seu dia a dia, quanto mais coisas você tentar tirar de ensinamento de cada uma das coisas que acontecem no seu dia a dia, muito mais dificilmente você vai quebrar. Quanto menos rígido você for, mais chance você tem de quebrar, mais chance você tem de não aprender, de não desenvolver, de ficar naquele estado assim de, meu Deus, socorro, o que eu vou fazer agora, né? E junto com a resiliência, você precisa ter a persistência, que o mindset também te traz. O mindset de crescimento são aquelas pessoas que continuam a fazer dia após dia o que precisa ser feito, porque elas têm uma visão de futuro. Elas enxergam aquilo que elas realmente têm que fazer, o que vai levar, né, aquela ação daquele momento, onde que vai levar aquela pessoa. Então,
essa pessoa resiliente, ela não apenas enfrenta os desafios que ela tem na frente, mas ela aprende com ele, ela abraça os desafios, ela se fortalece no processo e passa a resistir à pressão de uma forma mais tranquila. E você? Você tem sido resiliente? Tem sido persistente? E uma pergunta extremamente importante aqui: no que ou em quem você tem confiado nesse processo? Só na força do seu braço? Só naquilo que você pode fazer? Muito ligado ao mindset está a nossa fé. Não basta a gente só ter um mindset de crescimento, falar, eu vou aprender, vou me desenvolver, vou tentar fazer de todas as formas possíveis, vou arranjar novas soluções, se você não tem Deus no seu caminho, se você não entende que todas as coisas são feitas por intermédio de Deus, entende? Tem um salmo que eu gosto muito, que ele é o Salmo 20, de 7 a 8, ele fala o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, no nome do Senhor, o nosso Deus, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, em quem que você tem confiado nesse processo todo? Infelizmente, a gente vê muitos empreendedores desanimando porque acreditam exatamente no oposto disso. Acreditam somente na força do seu braço, na força do seu mindset, na força daquilo que ele pode fazer. E esquece que quem sustenta cada uma das coisas que você tem é o Senhor. Quem te dá cada uma das coisas que você tem para que você seja um bom mordomo dos recursos que Deus te deu é o Senhor. Então, Deus forja a gente através do nosso negócio, sabe? A gente precisa ter muito em mente isso. E vai totalmente de encontro ao mindset. Porque se a gente tenta sempre aprender, se a gente tenta sempre tirar uma lição daquilo, a gente consegue muitas vezes se conectar com Deus de acordo com o que está acontecendo. A gente passa a entender qual que é a vontade de Deus para sua vida a partir daquele momento, a partir daquela coisa que tem acontecido, sabe? Se Deus forja a gente através do nosso negócio, forja, vocês já viram o que é? Forja é um negócio de ferro, fogo e martelado em cima, entende? Não é fácil, muitas vezes não é gostoso, mas a gente sai de lá mudado, transformado. A gente sai de lá com muitos ensinamentos de formas diferentes, sabe? A forja faz com que a gente crie uma nova forma, faz com que a gente crie uma nova identidade. Então, eu não sei você com o seu negócio, não sei como está sendo ou como foi para você, mas eu sou completamente outra pessoa desde o momento que eu comecei a empreender. Hoje eu tenho completamente outra visão, hoje eu tenho completamente outra perseverança. Antes eu era muito menos perseverante do que eu sou hoje, sabe? E a gente precisa, com tudo isso, aprender, confiar e evoluir para a glória de Deus. Então, todo esse processo que a gente passa, da gente entender qual é o mindset certo que a gente tem e a gente aplicar isso no nosso dia a dia, e o resultado disso precisa ser para a glória de Deus. A gente não pode nada, a gente sozinho não é capaz de exatamente nada, tá? Então, vou ler mais uma vez aqui o versículo pra gente encerrar essa live. Espero que você tenha aproveitado muito. E ele diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. É nele, somente por ele e para ele
todas as coisas. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima live.